Olá, está começando agora, tanto pela TVO como pela rádio AL Online, veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o nosso programa Parlamento Debate, que toda semana traz um tema importante e interessante para você. E essa semana a gente vai falar sobre as perspectivas do nosso estado de Santa Catarina para reaver royalties do petróleo. Acontece que desde 1991, o nosso estado questiona, junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, os critérios adotados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia, que deram ao estado do Paraná os royalties do petróleo extraído nas águas que banham os dois estados. Royalties, só para quem não sabe, é essa importância cobrada pelo poder público das empresas que exploram o petróleo e que são divididos, então, entre a União, os estados produtores e também os municípios produtores e ainda municípios e estados da federação. Pois bem, a Assembleia Legislativa está atuando agora no sentido de buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, o julgamento, o fim dessa polêmica judicial que já dura mais de 24 anos, cerca de 24 anos. Inclusive, editou recentemente esta publicação que conta um pouco da história de tudo o que acontece desde essa época, 1987, 1988, até os dias atuais. E essa publicação foi feita com base em estudos do desembargador aposentado, ex-presidente do Tribunal de Justiça e também da OAB de Santa Catarina, João José Ramos Schaeffer, que está aqui conosco também para participar desse Parlamento Debate. Muito obrigado pela presença. Nós convidamos também para conversar conosco a respeito do assunto o procurador do Estado de Santa Catarina, João Marco Nercolini. Muito obrigada pela presença. E ainda o doutor Gilberto Dávila Rufino, ele que é diretor-presidente do Instituto Jurídico do Litoral. Muito obrigada. E também o procurador-geral do Estado de Santa Catarina, na época, procurador do Estado, na época de que se instaurou toda a polêmica aqui entre os nossos estados. Muito obrigada, senhores, pela presença e que a gente possa, então, informar um pouco melhor dos catarinenses a respeito, acima de tudo, dos nossos direitos e quais realmente essas perspectivas do nosso estado para reaver esses royalties do petróleo. Desembargador João José Ramos Schaeffer, muito obrigado mais uma vez pela presença. O que lhe motivou a trazer ao parlamento esse estudo e tentar buscar isso que o senhor considera um direito de Santa Catarina? Bom, como simples cidadão, eu tomei conhecimento da instauração dessa ação e já decorriam alguns anos. Eu procurei me informar, obtive uma cópia da inicial da ação proposta pelo Estado de Santa Catarina, da contestação do Paraná, e outros documentos, inclusive a perícia realizada nos autos do processo e a manifestação da Procuradoria-Geral da União. Com mais outros elementos que eu tinha em casa, recortes de jornal e consultas que eu promovi, eu entendi oportuno editar uma publicação para retratar a situação atual do Estado, porque, afinal de contas, essa ação já foi proposta há 21 anos, está, a meu ver, em fase de julgamento, dependendo apenas de uma iniciativa final do relator do processo para que o feito seja levado ao plenário e, afinal, julgada essa questão. Contei depois que escrevi alguma coisa, contei com a receptividade por parte do eminente presidente da Assembleia Legislativa, que entendeu que o assunto era um assunto de interesse público, dizia respeito ao nosso Estado, e ele prontificou-se a promover a publicação desse trabalho. E esse trabalho foi, então, ilustrado com creio que algum técnico desenhista da Assembleia colaborou, realizou para a montagem, alguns esquemas e tal. O trabalho está aí e, na verdade, está suscitando alguns debates. Como esse que está começando aqui, claro. E que eu agradeço já a presença mais uma vez do procurador Jean Nercolini. E já lhe pergunto, o desembargador Schaeffer fala que, na sua opinião, o processo está pronto, basta então uma manifestação do relator. Esse é o seu entendimento? Basta essa manifestação do relator, o ministro Barbosa? Sim, concordamos em boa porcentagem da conclusão do desembargador Schaeffer. Sim, o processo, depois de um longo trâmite processual e que se exauriu praticamente todas as fases indispensáveis por uma ação desse porte, desse quilate,
chegou a estar em vias de pronto julgamento há anos atrás, mas por uma infelicidade, porque era um ministro extremamente culto, como todos os são da Suprema Corte, o então ministro Moreira Alves, que havia até por um compromisso de magistrado assumido que julgaria esse processo. Por causa da aposentadoria dele, que acabou impedindo o julgamento, esse processo, que estava maduro para julgamento, aguardou alguns anos para troca de relatores, sucessivas mudanças na composição do plenário do Supremo Tribunal Federal, acabou então sendo designado o ministro Joaquim Barbosa, que, como todos nós sabemos, né, tem tido uma sobrecarga imensa de trabalho e, obviamente, um processo desta magnitude e complexidade fez com que ele designasse a assessoria um estudo novamente, praticamente novo, do zero. Era um desembargador que não conhecia, um ministro que não conhecia a ação. E, então, esse processo ficou aguardando até agora, no gabinete do ministro, uma análise e uma manifestação sobre qual caminho ele tomará de agora em diante. Então, no que eu concordo com o desembargador-chefe, é que, evidentemente, o ministro pode agora optar para, já com o estudo feito pela sua assessoria, partir para o julgamento da causa. Mas há a hipótese ainda pendente de análise do ministro relator de uma manifestação nova do Ministério Público Federal a respeito de um pedido que o Estado do Paraná e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fizeram nos autos de uma nova perícia. Esse de quando? Esse pedido feito pelo Paraná e o IBGE data de 2005 ou 2004, se não me falha a memória. Então, nesse aspecto, eu entendo que se o ministro relator entender por bem agora, mesmo diante de uma manifestação nova do Ministério Público Estadual sugerindo, mas não requerendo, que talvez devesse se fazer uma nova análise do processo, o ministro pode então optar ou para partir para o julgamento definitivo ou, eventualmente, retardar para avaliar a necessidade desse novo estudo técnico. Então, não seria agora, talvez assim, absoluta a certeza de que poderia partir o ministro relator para o julgamento definitivo da causa, mas não é uma impossibilidade, ao contrário. Doutor Gilberto, muito obrigada também pela sua presença. Eu já em 88, se não me engano, o senhor já havia elaborado, né, um estudo, um relatório técnico a respeito dessa situação. Tá, 88. 88, né? 1988, isso. Precedeu a ação. Isso. Esse estudo, acima de qualquer coisa, ele questiona exatamente o traçado que foi dado pelo IBGE e que baseou, então, acabou dando ao Paraná esse direito. Eu vou apenas dar uma informação aqui, esclarecendo os fatos na sua origem, né? Quando foi feita a comunicação pelo IBGE ao governo do Estado de que estava sendo estabelecido o limite interestadual marítimo Paraná-Santa Catarina, era governador Espiridião Amin, em 1987. Então foi solicitado à Procuradoria-Geral do Estado, onde eu participava então como procurador, como funcionário, a elaboração de um parecer, de um estudo sobre esse assunto. Na verdade, tivemos a oportunidade de ir em uma comissão ao IBGE, ao Rio de Janeiro. Estivemos com o diretor técnico do IBGE, Mauro Melo, onde eu verifiquei na ocasião que o IBGE, já foi a primeira intuição, que o IBGE estava estabelecendo os limites marítimos entre os estados brasileiros, porém não estava embasado em nenhuma teoria jurídica, um estudo técnico jurídico. Não havia sido consultada a Consultoria Geral da União e a Diretoria Jurídica do IBGE também não tinha um estudo. E, no entanto, a nossa legislação apela a critérios do direito internacional público, onde se exigia efetivamente um estudo mais atento a esse respeito. Então, houve logo a sucessão na administração estadual, entra o governo Pedro Ivo, e é nesse período em que esses estudos prosseguem, então, e aí com uma ênfase grande em que uma equipe se constitui, geógrafo Ademir Queires, entre outras pessoas que participaram disso. A mim coube, então, o aspecto jurídico, eu elaborei o estudo, e esse meu estudo, que tem por base o direito internacional público e uma análise comparativa, inclusive, com o caso da legislação norte-americana, os Estados Unidos têm lá uma situação também de delimitação entre os estados. Esse estudo foi encaminhado ao IBGE em 1988. E o IBGE, então, respondeu
ao Estado de Santa Catarina, o governador Pedro Ivo, então, que recebeu esta resposta, de que eles mantinham a delimitação inicialmente apresentada, que não estava ainda definitiva, não estava ainda efetiva, porém tinha sido informado ao governo, eles mantinham sob o argumento de que a nossa legislação federal adotava um critério inaplicável. Ora, eu argumentei e prossigo estudando e argumentando no sentido de que o critério da nossa legislação, sobre o qual se poderia comentar depois, ele é aplicável e está de acordo com as técnicas do direito internacional público, porque precisamos saber que no cenário internacional, a questão desses limites laterais marítimos é um dos fatos mais relevantes na política internacional. Em torno disso se sucedem conflitos principalmente muitos, né? Em função da questão da produção de petróleo, como está ocorrendo aqui internamente entre nós. Então, essa é a efetiva origem. O governador Pedro Ivo encampou esse fato, e aí é que, em 1991, então, é proposta, uma vez que o IBGE... Primeiro, o IBGE retrocedeu num determinado momento e, inclusive, a Petrobras, nós chamávamos aquilo de desrotular, ela retirou o nome, a sigla PR de um poço e colocou SC. Depois voltou a incluir o poço Tubarão como PRS4, e aí nós, então, foi nesse momento, acredito, com essa... que intervém a decisão de governo, né, de propor essa ação através da Procuradoria-Geral do Estado em 1991, pelo procurador Ildemar Egger. A gente até tem uma ilustração muito simplificada, que inclusive está nesse material impresso, que foi impresso pela Assembleia Legislativa, até o pessoal pode colocar aí no vídeo. Claro que existem materiais muito mais detalhados tecnicamente, mas é só para as pessoas entenderem como é que foi feito na época, então, pelo IBGE, e que nos deixou fora, né, desse processo, deixando, então, esses postos mais para o lado do Paraná. Totalmente? Totalmente para o lado do Paraná. O senhor vem acompanhando também esse processo ao longo dos anos? Eu venho acompanhando esse processo há pelo menos 12 ou 13 anos. Tive a oportunidade, inclusive, de, à época, conhecer o perito designado para atuar no processo. Várias vezes, inclusive, em audiências que ocorreram em Belo Horizonte para esclarecer as conclusões do senhor perito, a Procuradoria se fez presente. E desde então, acompanhando, não sozinho, obviamente, há outros colegas procuradores que atuam no processo, acompanho a tramitação e tenho observado todas as marchas e contramarchas exatamente pela dimensão técnica e a dimensão sociopolítica, como já bem salientou nosso colega Rufino, que a ação está tomando. Há uma séria dificuldade das pessoas que não estão familiarizadas com os termos, não só jurídicos, mas os termos da legislação que disciplina como se faz esse tipo de divisa, esses traçados, etc. e tal, o que torna, portanto, um processo que demanda também para a assessoria de um ministro uma atenção redobrada. Não é uma matéria corriqueira que passa frequentemente. E daí porque, além das questões, penso eu, do embate jurídico entre as partes envolvidas, esse fator da complexidade da causa acaba certamente, como acontece em casos assim, retardando a análise definitiva do processo. Né? Desembargador. Bom, eu sustento que a causa está pronta para ser julgada, porque ela já foi amplamente debatida na fase postulatória. O Estado propôs uma ação com 60 ou 70 páginas, o Estado do Paraná apresentou uma ampla e densa contestação. Já o Estado de São Paulo cuidou mais de aspectos processuais, entendendo que era parte legítima, uma vez que não havia discussão em torno de limites de quaisquer dos dois estados, Paraná ou Santa Catarina, com São Paulo. Bom, depois disso, estabelecido esse contraditório, foi feita uma perícia. As partes produziram lá dezenas e dezenas de quesitos que o perito, um professor do Estado de Minas Gerais, a que acabou de se referir o doutor Gianmarco, se debruçou e concluiu que, efetivamente, as linhas
estabelecidas pelo IBGE eram linhas arbitrárias que fugiam à legislação que vigorava na época em que foi suscitado o conflito, e demonstrou até mesmo que o IBGE reconhecia que não observara estritamente a legislação. O IBGE chegou, aqui está o documento da Diretoria de Geociências, diz pelas tantas, assim procedendo, foram definidos os azimuts, etc. e tal, conforme os valores lançados na tabela. Esta última solução pode ser considerada arbitrária. E eu repito, está aí, entre aspas aqui, pode ser considerada arbitrária incontestavelmente. Contudo, é a que melhor atende às premissas básicas utilizadas pelo IBGE e aqui apresentadas. E mais adiante diz, a solução encontrada carece de respaldo legal e parte de uma premissa que não se encontra perfeitamente caracterizada. Caracterizada onde? Na legislação, evidentemente. A da garantia da projeção integral das unidades da federação na plataforma continental e tal. Há um esforço aqui, que se verifica perfeitamente, que a única forma de se garantir ao menos um ponto de projeção a 200 milhas será considerar o litoral do estado do Piauí e do estado do Paraná, tendo como linha de base reta uma única linha unindo os seus pontos. Esse critério de estabelecer uma única linha no Paraná foi contrariado pelo estudo do Dr. Rufino, e o perito concordou perfeitamente com a posição de Santa Catarina de que essa linha não estava de acordo com o determinado na lei, por isso houve essa inflexão. Essa imagem que nós mostramos ali no vídeo. Houve essa inflexão. Esse triângulo aqui, com essa linha, a última linha aqui e a última linha de baixo, seria, digamos, o triângulo dentro do qual Sei, perfeito. Deixa eu estaria mostrar para aquela integrado, câmera ali aqui com a caneta. estaria integrado para que as pessoas consigam perceber aqui pela câmera. as águas marítimas do Paraná. Só que, na verdade, isso está bem claro na legislação, são linhas ortogonais, isto é, linhas perpendiculares. E a linha perpendicular não seria aquela que está mais abaixo ali, e sim essa linha que corta esse triângulo, de tal sorte Ficariam os postos em Santa Catarina. Aí sim, essa linha divide as águas marítimas de Santa Catarina daqui para baixo e do Paraná para São Paulo acima. E os postos estão, evidentemente, abaixo da linha divisória marítima entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. Eu acho importante ressaltar, como já também os dois colegas fizeram, que a tese adotada pelo IBGE é confessamente dita por eles arbitrária. E isso significa dizer, em outros termos, que eles utilizaram no traçado dessas divisas entre Paraná e Santa Catarina e, consequentemente, Paraná e São Paulo, um critério até então que eles não vinham adotando em nenhum outro estado. Então, a discrepância da tese adotada pelo IBGE, além do fato de ser dita por eles mesmos arbitrária, fica mais ainda relevante quando comparado com o fato que eles, em todas as outras unidades da federação, utilizaram um critério absolutamente diferente do que utilizaram aqui. Daí porque a resignação de Santa Catarina manifesta na ação judicial é bastante evidente e tenho eu convicção absoluta, absolutamente verdadeira e justa. O que você está dizendo está confessado também nesse documento. O Paraná diz que adotou essa linha arbitrária, incontestavelmente, etc. e tal. Agora, para outros efeitos que não a garantia de direitos por força da lei tal, o IBGE vem adotando esta última solução, a solução de linhas de base retas que não são aquelas que procurou encontrar para estabelecer esse limite em favor do Paraná. Só, desculpa, deixa eu completar, com licença. Claro. E essa tese adotada por Santa Catarina, durante o curso do processo, ela ficou consolidada em duas manifestações que são extremamente relevantes. Primeiro, como já foi mencionado aqui, com a perícia. A perícia é um ato formal de um auxiliar do juiz, o perito é designado pelo ministro relator, é um homem de extrema confiança do ministro, é uma pessoa isenta.
E por isso que cada uma das partes envolvidas no ato da realização da perícia indica cada qual o seu assistente técnico. Santa Catarina, na época, foi acompanhada pelo Ademir Querich, geógrafo, funcionário público extremamente dedicado, e assim sucessivamente todas as outras partes. Veja que, após a conclusão da perícia totalmente favorável a Santa Catarina, o Estado do Paraná e o IBGE questionaram acerca de algumas dúvidas nas conclusões do senhor perito. Foi feito um novo pedido de esclarecimento ao senhor perito, foi ouvido em audiência, foi produzido mais quase um laudo supletivo, mais uma vez confirmando a tese de Santa Catarina e dizendo que o IBGE, coloquialmente falando, tinha errado ao traçar. Foram depois ouvidas algumas testemunhas. Esse processo, então, sob o ponto de vista do trâmite dele, estava com todas as provas indispensáveis já nos autos. Por isso, então, à época, o ministro relator designou, então, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. Então, essa é a segunda manifestação que também é bastante relevante e não se pode perder de vista. Com base em todas as provas até hoje produzidas nos autos, o Ministério Público Federal, através do senhor Procurador-Geral da República, manifestou-se mais uma vez favorável à tese de Santa Catarina. Então, até onde os autos estão hoje, ou com o que há nos autos, essas duas manifestações é que dão certeza ao Estado de Santa Catarina que a sua tese é justa, é correta. Nós temos uma perícia favorável e um Ministério Público Federal favorável à tese do Estado. Mas vamos fazer, doutor E a manifestação do Procurador-Geral da República. Indiscutível. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna. Quero ouvir o doutor Gilberto também sobre o que já foi dito até o momento a respeito desse assunto. O importante é que a gente informe os catarinenses sobre as reais perspectivas, né? Como o nosso Estado poderá ou não reaver, se possível reaver, esses royalties do petróleo que nós estamos referindo a respeito dessa ação que está no STF. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta pela TVA e pela Rádio AL Online com o nosso Parlamento Debate, que fala sobre os royalties do petróleo. Abordamos no primeiro momento as perspectivas de Santa Catarina para reaver os royalties do petróleo em função da ação que está tramitando já há muitos anos no Supremo Tribunal Federal, exatamente o nosso Estado questionando os critérios, né, adotados pelo IBGE no traçado no Estado, do mar territorial, que acabou deixando para o Estado do Paraná esses valores referentes aos royalties do petróleo, os próprios postos de petróleo. Mas, na verdade, em termos de valores, eu até gostaria que os senhores nos falassem um pouco, até não é tão significativo assim, se a gente for analisar em termos de valores. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se o doutor Gilberto pode nos falar. Eu acho que, quanto à questão do fundamento da causa, já ficou bastante bem explicado pelos que precederam. E a respeito dos valores, eu também gostaria de assinalar que, na verdade, os valores que hoje se cogitam como estando em jogo, eles podem estar muito aquém para o futuro em relação ao potencial dessa região. Porque não se trata apenas do pré-sal. Nessa mesma região, um pouco mais a leste, não é? Já em função da licitação dos blocos de petróleo que foram promovidos pelo governo federal a partir de 2003, essas áreas estão concedidas já a empresas que têm o compromisso de vir aqui pesquisar e produzir até o norte da ilha de Santa Catarina. Então, não se trata apenas de se teremos cá o pré-sal, e há o pré-sal da Bacia de Santos chega aqui também, mas existem, além dos poços que hoje estão digamos, na área disputada, que é Cavalo Marinho, Estrela do Mar, Coral, etc., são 5, 6, sendo o primeiro deles chamado Tubarão, já existem pelo menos duas áreas importantes licitadas, das quais participa num bloco exploratório a Petrobras e duas companhias, uma brasileira e uma norueguesa. Eu gostaria de assinalar o seguinte, eu acho que esse é o ponto para os catarinenses, porque nós muito rapidamente aqui em Santa Catarina aderimos à tese da distribuição pulverizada dos royalties entre todos os estados e municípios. Eu acho que nós tínhamos que ter uma cautela, todos aqueles que têm poder político no nosso Estado, em analisar mais aprofundadamente essa questão, porque, na verdade, Santa Catarina hoje deveria estar sentada junto aos estados produtores. Não pelo fato de que está produzindo, mas de que irreversivelmente, na sua região,
esta delimitada de acordo com o critério que se defende nesta ação, ou mesmo até pelos critérios do próprio IBGE, nós temos áreas que se tornarão produtivas e que têm um grande potencial. Para simplificar essa ideia, gostaria apenas de exemplificar com o seguinte, para aqueles que não acreditam que nós tenhamos esse potencial. Veja bem, a empresa norueguesa, que é uma das concessionárias, então, para a produção de um desses blocos, depois aí tem umas siglas determinadas que podem depois ser até comunicadas ao órgão de imprensa para esclarecimento mais exato, mas essa empresa norueguesa promoveu aumento de capital no seu país de origem, com base nessas reservas aqui nossas. Essas jazidas nossas, como eles têm o direito de produzir, eles já apontaram na Bolsa de Valores do seu país de origem que eles são titulares de concessão, como se fossem até proprietários, o que eu duvido um pouco desse, digamos, até da lisura desse procedimento, porque é um direito futuro, eles ainda não fizeram as atividades necessárias a iniciar a produção. Então, Santa Catarina será, do ponto de vista do seu espaço marítimo, da sua jurisdição marítima, será um Estado produtor. No entanto, hoje, eu acho que esse é um ponto a colocar. Nós estamos abdicando dessa posição. Nós não estamos reivindicando o nosso direito futuro, a preservação do nosso direito futuro sobre as reservas, nem do que já está concedido, nem do que é do pré-sal. E para também acrescentar, do ponto de vista do que significam esses, digamos, esses recursos aqui existentes, não só dos hidrocarbonetos ou do petróleo, mas de outros minérios que já estão em vias de ser estudados e identificados e que serão recursos minerais sobre os quais incidiria essa compensação financeira que está prevista, é uma cláusula da Constituição Federal. Muitos que disseram, não, nós não precisamos, os estados, isso foi dito agora, os estados não têm que reivindicar o seu direito nenhum sobre a plataforma, porque a plataforma é da União. Lê do engano, porque essa questão, primeiro, já está definida na Constituição Federal. Segundo, a Constituição Federal brasileira segue uma tendência que, aliás, tem uma origem muito antiga, que é o modelo norte-americano, quando constituiu-se a União Norte-Americana, os Estados Unidos da América, os Estados membros que constituíram essa União, os 13 Estados originários, reservaram para si a titularidade inteira do que era então o mar territorial de 3 milhas. Era apenas 3 milhas. Então essa questão de dizer, não, tudo que está para além da... de canhão. Para alcance do tiro de exato, canhão. Muito bem lembrado. Dizer que tudo que está da orla para fora é da União é um equívoco. A União tem efetivamente a soberania, mas ela, através da sua Constituição Federal brasileira, já reconheceu direitos dos Estados. Então, o meu pleito, hoje, depois de ter tantos anos estudado esse assunto, de participar dessa causa perante o Supremo Tribunal Federal hoje, como advogado dos municípios, não mais na bancada do Estado, mas, porém, associado a esse assunto, eu pleiteio que a sociedade catarinense tenha uma reflexão aprofundada sobre os seus interesses hoje, legítimos, do passado e do futuro. E do futuro nessa região. Procuradora, até gostaria de voltar a essa questão de valores. Hoje é possível a gente passar para o telespectador o que representa, para a gente concluir. Com relação a esse ponto aí, havia uma questão interessante, é o seguinte, que a ação que foi proposta em 91, inteligentemente, não é uma ação de cobrança de direitos que o Estado tem em relação a esses postos. Questiona o critério, né? Questiona o critério. É uma ação declaratória para estabelecer os limites marítimos definitivos para efeito de percepção de quaisquer royalties produzidos por poços localizados nesse mar marítimo, nesse território marítimo de Santa Catarina. Muito perfeito. Bem. Em relação aos valores, a perspectiva colocada pelo colega Rufino é bastante interessante e esclarecida agora pelo desembargador-chefe.
Julgada procedente a ação, Santa Catarina terá então direito, a partir do momento que se traça e se constata que os postos estariam em Santa Catarina, a receber os valores que o Paraná durante esses anos todos percebeu. Então, esse seria a questão pretérita, passado. Temos esse valor? Não, esses valores são ainda um tanto quanto polêmicos, porque há dados que precisam ser cruzados e depois cruzados, verificados, corrigidos. Porque os royalties são pagos a partir aos estados. Quem tem o controle desses valores é a ANP. Eu tenho algum levantamento a respeito, mas eles não estão totalmente fechados com os dados que eu tinha em relação ao Paraná. Então, eu não quero cometer a leviandade agora de colocar valores, mas a perspectiva da ação é exatamente essa. Eventualmente, hoje a gente discutiria vencedor na causa, quais são os valores que o Paraná recebeu até então e ele deveria, portanto, indenizá-los a Santa Catarina. Mas o que é mais relevante é que o objeto da ação é o traçado entre os dois estados para efeito de pagamento de royalties. E essa é a questão que não se pode perder de vista em nenhum momento. Os pagamentos dos royalties são consequências disso. O importante é que o Estado e a toda a sociedade catarinense, como tem se mobilizado os dois aqui presentes, cada um à sua forma, tenham em vista que Santa Catarina tem um enorme potencial nessa área e nós não podemos deixar isso se estender demasiadamente, sob pena de daqui a pouco sermos atropelados até por uma legislação nova que não esteja acolhendo os anseios dos catarinenses. Então, não só o aspecto do que está sendo discutido na causa que tramita no Supremo Tribunal deve ser objeto de atenção, mas o potencial de repercussão que, a partir do momento que isso fique claro, Santa Catarina vai ter na sua economia. Então, nós estamos agora trabalhando nesse aspecto, enquanto vigente essa legislação, sob hipóteses absolutamente frágeis. Santa Catarina precisa ter certeza onde está a sua divisa. E, a partir de então, contar com os recursos. Como fez a empresa sueca que o colega respondeu, Santa Catarina tem que ter uma previsão de quais os recursos que poderá dispor a partir da decisão definitiva. Por que está brigando? Eu queria só fazer, talvez, para ilustrar, só fazer uma ilustração dessa questão da importância da jurisdição ou do direito sobre o espaço marítimo adjacente num Estado federal. Eu vejo isso como uma questão de importância, tem um reflexo político dentro da federação. É como defender o nosso território terrestre, não é? Por quê? Veja bem, o Estado do Paraná é titular de uma vasta extensão territorial muito importante, produtiva, fértil, cheia de recursos naturais e hídricos, tanto que Itaipu paga royalties para o Estado do Paraná. Itaipu, a hidrelétrica, paga. Não é? No entanto, o Paraná, de fato, tem um litoral menos extenso que o litoral de Santa Catarina. São circunstâncias que são da própria configuração geográfica, político-territorial do Estado, da Federação. Ora, cada estado a quem é cometido um direito como esse, Santa Catarina, que tem uma extensa região costeira, não é? Tem uma expectativa de uma territorialidade, quer dizer, de uma jurisdição sobre o espaço marítimo, o Estado tem a obrigação política de se apegar a isso e defender. Queria só citar como exemplo. No plano internacional, a França, por exemplo, ela tem o maior interesse da França em manter o que chamam de possessões no ultramar, é a questão de que cada ilha que a França é titular no Pacífico, por exemplo, lhe dá uma territorialidade sobre a plataforma continental, sobre o espaço marítimo adjacente, que faz com que a França seja titular da maior região, digamos, é o país unitário, o soberano, que tem a maior extensão de espaços marítimos sob sua jurisdição no plano internacional. No entanto, é um país pequeno, tem o tamanho do nosso grande estado de Minas Gerais, não é mais do que isso, e preserva, se vai lá disputar com eles, tentar tirar uma ilha deles lá que não produz nada, mas que lhes dá esse peso político. Então, como é que Santa Catarina dá as costas para o seu mar? Não podemos. Nós temos que despertar, e nesse sentido,
toda essa atuação da Assembleia é e o movimento sentido, desencadeado, né, pelo nobre advogado Schaeffer, né, que eu reconheço antes como advogado, 3 vezes presidente da Ordem dos Advogados, de quem eu tive a honra de receber a minha carteira profissional de advogado. Não vou dizer há quanto tempo, mas já há muito tempo. De maneira que eu acho que isso é muito importante, mas com essa observação que eu estou pleiteando, vejamos o contexto político disso, não no sentido de nos aguerrirmos contra o Estado vizinho, mas de dizer-lhes claramente qual é o nosso direito. Como é que o Estado está, então, buscando isso para que a gente não fique aí mais tantos anos? Do ponto de vista da minha atuação na Procuradoria-Geral do Estado, é tentar elaborar e conduzir a melhor defesa possível dentro do processo. Obviamente que os movimentos que tanto a Assembleia e outros órgãos já, municípios em especial, fazem no plano político sempre são bem-vindos, porque simplesmente mantém a causa viva, acesa e fresca na memória dos catarinenses. O que a gente pode e certamente fará no momento oportuno, e é porque dependemos de prazos e de movimentação processual, aproveitando inclusive das novas tecnologias, processo eletrônico, mídia, preparar sempre que necessário para o ministro relator o melhor material possível para a compreensão da matéria, tendo em vista que se trata de questão que extrapola só a questão jurídica, vai para outras áreas de conhecimento. E, por certo, congratular-se com a Assembleia por iniciativas desse tipo, porque ela só tem aspecto positivo. Não consigo vislumbrar nada que não seja meritório. É meritório, né? E o nosso parabéns ao advogado, né? Como diz o doutor Gilberto, mas ao desembargador João José Schaeffer por trazer esse estudo à Assembleia. Um aspecto que eu gostaria de destacar é o seguinte: o Ministério Público não é parte-nação, é equidistante, foi bem destacado aqui. No caso, quem proferiu o parecer foi o procurador Dr. Cláudio Fonteles, que está acima de qualquer contestação. Ele só tem recebido manifestações de apreço ao longo de sua carreira e ainda recentemente foi escolhido para compor a Comissão da Verdade, um ministro sobre cujos atos nunca se questionou. E ele, no seu parecer, ele diz de maneira clara, valendo-se até de um escritor de grandemente conhecido no país, que é o Rodrigues, o Lulante, o Nelson Rodrigues. Ele diz o seguinte, que o IBGE incidiu em desobediência ululante às normas regedoras da matéria. Quem se lembra, quem leu ainda, eu sou daquele tempo, li muito Nelson Rodrigues, ele toda segunda-feira estava lá, e um dos adjetivos mais fortes dele era ululante, quer dizer, gritante, acima de qualquer contestação. Mas não foi só isso que ele disse. Ele terminou o parecer e a última página dele, a última palavra que ele diz no parecer é o seguinte, que em franco prejuízo ao Estado de Santa Catarina, uma vez que o pagamento de royalties pela exploração dos poços localizados nas áreas em conflito está sendo realizada ao primeiro Paraná, quando, na verdade, deveria ser feito ao último Santa Catarina. Esse é o resumo do parecer que, sem dúvida nenhuma, me dá a convicção de que será essa causa decidida a nosso favor. Isso graças ao empenho da Procuradoria, que no trabalho eu e a obstinação, né? Agora, e também pelo Instituto do próprio Dr. Gilberto, me permite usar esse termo, é a obstinação. Né? Muito obrigada, senhores, pela participação. Esperamos contar com todos numa próxima oportunidade, que o assunto está na pauta do Parlamento Catarinense. Como diz essa publicação, é Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal pelos royalties de petróleo. Nos próximos dias, lideranças de vários partidos, sob o comando do presidente da Assembleia, deputado Gelson Merício, estarão no Supremo conversando, né, com o relator, o ministro Dr. Barbosa, e vamos ver então se tudo isso acaba se decidindo nos próximos tempos, que venha beneficiar o Estado, como foi dito aqui, não apenas para reaver esse erro do passado, mas que nos garanta esse peso político necessário para o futuro. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Parlamento Debate.